Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Coré FM 91.5, também o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta sexta-feira, dia 23 de outubro, falar de Libertadores da América, né? 4 partidas encerraram as disputas da sexta e última rodada da primeira fase da Copa Libertadores na noite de ontem. Os destaques ficaram pela classificação do Internacional no grupo E e para o Libertad do Paraguai, que ficou com a última vaga no grupo H. Os dois times foram derrotados, mas avançaram. Jogando no Chile, no estádio San Carlos de Apoquindo, o Internacional até saiu na frente do placar em uma cobrança de pênalti de D'Alessandro aos 23 minutos do primeiro tempo, mas minutos depois a Universidade Católica do Chile empatou com o Zampedri e nos minutos finais da segunda etapa, né, o próprio atacante fez mais um e deu vitória aos chilenos por 2-1. Apesar da derrota, o Colorado avançou com a segunda colocação da chave com 8 pontos na frente no saldo de gols. A liderança do grupo ficou mesmo nas mãos do Grêmio, que ficou no empate por 1-1 com o América de Cali da Colômbia, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O gol de empate do time brasileiro saiu nos minutos finais, em um pênalti convertido por Diego Souza. Com isso, o time tricolor ficou na primeira colocação com 11 pontos, enquanto que seu rival acabou eliminado. Por fim, no grupo H, o Boca Juniors da Argentina, que já entrou em campo classificado, venceu o Caracas da Venezuela pelo placar de 3-0. No outro jogo, o Independiente Medellín fez 4-2 do Libertad do Paraguai. Apesar disso, o time paraguaio ficou com a segunda colocação nessa chave e a vaga veio no saldo de gols, -3 contra -3 dos venezuelanos. O sorteio das oitavas de final vai definir os duelos do mata-mata, vai acontecer hoje, né, na sede da Conmebol no Paraguai. Deve estar acontecendo por volta aí do meio-dia, né? Os campeões das chaves ficarão no pote 1, enquanto que os segundo colocados ficam no pote 2. Os jogos devem acontecer nas 2 últimas semanas de novembro. Então, resultados da rodada: Olímpia, o Santos ganhou do Defensa e Justiça 2-1, o Olímpia perdeu para o Delfim por 1-0, acabou perdendo a classificação aí também, né? O São Paulo ganhou do Binacional por 5-0, o River Plate fez 3-0 na LDU do Equador, Peñarol 3-2 no Atlético Paranaense, Colo-Colo perdeu para o Jorge Wilstermann 1-0, o Racing ganhou do Estudiantes de Mérida 2-1, o Nacional fez 2-0 no Aliança Lima, Palmeiras 5-0 no Tigres, o Bolívar acabou perdendo para o Guarani por 3-2, o Flamengo fez 3-1 no Júnior Barranquilla, o Independiente del Valle 2-0 no Barcelona do Equador, a Universidade Católica 2-1 no Internacional, Boca Juniors 3-0 no Caracas e o Libertad perdeu para o Independiente Medellín por 4-2, né? Em casa, mas acabou se classificando. Vamos dar uma conferidinha, né, Tião Prado, no que é que terminou aí, né, os grupos da primeira fase da Libertadores. No grupo A, o Flamengo se classificou com 15 pontos, o segundo foi o Independiente del Valle com 12, né? O Júnior Barranquilla ficou em terceiro, vai à Sul-Americana, e o Lanterna foi o Barcelona e Guayaquil, que ficou com apenas 3 pontos. No grupo B, Palmeiras, melhor campanha da primeira fase, 16 pontos, classificado. Segundo, Guarani, 13 classificado. O Bolívar, terceiro, vai à Sul-Americana, e o Tigres ficou na Lanterna com 1 ponto. No grupo C, Jorge Wilstermann, 10 pontos, ficou na liderança. O Atlético Paranaense também teve 10 pontos, mas perdeu aí no saldo de gols, né? 3-2. Ficou em segundo, se classificou em segundo. O Peñarol vai à Sul-Americana com 9 pontos e o Colo-Colo com 6 pontos está fora, né? No grupo D, o River Plate 13 pontos foi o primeiro colocado, a LDU 12 pontos foi a segunda colocada, o São Paulo vai à Sul-Americana com 7 pontos e o Binacional foi o último colocado com 3 pontos. No grupo E, o Grêmio liderou com 11 pontos, o Internacional se classificou em segundo com 8, a Universidade Católica vai à Sul-Americana com 7 pontos e o América de Cali está fora. No grupo F, Nacional do Uruguai se classificou com 15 pontos, o segundo foi o Racing também com 15 pontos, mas aí no saldo de gols o Nacional teve 6 contra 5 do Racing, ficou em primeiro. O Estudiantes de Mérida com 4 pontos vai à Sul-Americana e o Aliança Lima está fora. No grupo G, o Santos se classificou em primeiro com 16 pontos, né? O segundo foi o Delfim do Equador com 7 pontos, o Defensa e Justiça vai à Sul-Americana com 6 pontos e o Olímpia com 5 pontos está fora. No grupo H, o Boca Juniors fez 14 pontos, liderou, se classificou em primeiro, o Libertad ficou com 7 pontos, se classificou em segundo e o Caracas ficou em terceiro com 7 pontos também, né? Acabou se classificando aí no saldo de gols. 3 gols negativos tem o Libertad e 4 gols o Caracas, os dois com 7 pontos. O Caracas vai
a Sul-Americana e o Libertad se classifica às oitavas de final da Libertadores. E o Independiente Medellín está fora com 6 pontos. Assim ficou a situação, né, do campeonato da Libertadores, essa primeira fase da Libertadores. No Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, nós tivemos uma partida ontem, né? E o Vitória empatou com o Guarani no Barradão em 1-1, né? A 18ª rodada já começa nesta sexta-feira no Bento Freitas, lá em Pelotas. O Brasil joga contra o CSA, 18h15. Às 20h30, na Arena Condá, a Chapecoense, que é líder do campeonato, vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa. No sábado tem CRB e Ponte Preta no Repelé às 15 horas. Às 17h30, no Castelão, lá em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa joga contra o Cuiabá. No sábado também, às 20 horas, o América Mineiro no Independência vai jogar contra o Confiança. Nos Aflitos, lá no Recife, o Náutico joga no domingo, às 15 horas, contra o Cruzeiro. No Orlando Scarpelli, às 17h15, o Figueirense enfrenta o Juventude. O Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, vai jogar no mesmo horário contra o Avaí. Às 19h30, o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, joga contra o Vitória. E na segunda-feira encerra a rodada com o Paraná Clube, lá na Vila Capanema, no estádio Durival de Brito, jogando contra o Oeste às 19 horas. Na primeira divisão, a rodada começou com Corinthians e Vasco, lá no São Januário. O Corinthians venceu por 2-1. Prossegue amanhã com Bragantino e Goiás em Bragança Paulista às 16 horas. Às 18 horas, no Castelão, em Fortaleza, o Ceará joga contra o Coritiba. Ainda no sábado, o ex-líder Atlético Mineiro, né, que está na terceira colocação, vai jogar contra o Sport às 20 horas no Mineirão. No domingo, 15 horas, Fluminense e Santos no Maracanã. 15 horas também, Atlético Goianense e Palmeiras no Olímpico de Goiânia. No Beira-Rio, às 17h15, o Internacional joga contra o Flamengo. Aí sim, né, confronto de líder e vice-líder. O Internacional 34 pontos, o Flamengo 34 pontos. Jogaço no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre. Na Arena da Baixada, 17h15, Atlético Paranaense enfrenta o Grêmio lá em Curitiba, né? O São Paulo joga contra o Botafogo e o Bahia joga contra o Fortaleza. Esses dois jogos aí ainda com datas a serem definidas pela Confederação Brasileira de Futebol. E hoje, sexta-feira, né, Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, comemora 80 anos de cadeira de rodas, longe da imprensa e sempre lembrado por todos os lados do mundo. Hoje o Pelé comemora 80 anos, né? Filho de Dona Celeste Arantes e de João Ramos do Nascimento, o Dondinho, nasce na cidade mineira de Três Corações em 23 de outubro de 1940. Edson Arantes do Nascimento, cujo nome foi escolhido pelo pai em homenagem ao inventor, né, Thomas Edison. E o Pelé ganha dos seus pais o seu primeiro apelido, Dico, pelo nome qual sempre foi e até hoje é chamado pelos membros mais próximos da família. Em 22 de julho, né, nasceu o irmão de Pelé, né, o Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, que viria a se tornar jogador de futebol com algum destaque no noroeste do Bauru, que posteriormente chegaria a atuar no Santos. Comparações com o irmão famoso fez com que abandonasse a carreira precocemente, né? E aí o apelido Pelé surgiu em 1944, né? Surgiu uma nova proposta, dessa vez para atuar no Vasco da Gama, na cidade mineira de São Lourenço, que tinha um goleiro chamado Bilé. A torcida costumava gritar "Rua Bilé", né? O que acabou ficando na cabeça do pequeno Dico enquanto brincava de ficar no gol. O menino passou a se intitular Bilé. A dificuldade dos seus amiguinhos em chamá-lo de Bilé acabou tornando o Edson Arantes do Nascimento como Pelé. Em 45, o pai se mudou para Bauru e ali, né, vai começando aí a carreira do Edson Arantes do Nascimento. Em 50, quando a seleção brasileira perdeu o Mundial no Maracanaço, né, para o Uruguai por 2-1, ele, ao ver o pai chorar, né, acabou falando que seria campeão mundial, né, e acabou acontecendo, né? Depois ele foi para o Santos, onde fez a fama, né, e aí acabou sendo em 58 campeão mundial, né, como havia prometido de brincadeira para o seu pai, né, para que o seu pai parasse de chorar na época. Então hoje o rei do futebol, 23 de outubro, completa 80 anos, Pelé Edson Arantes do Nascimento.
São essas as informações. Tião Prado, nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações esportivas aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa. Mais de 1 milhão de acessos em setembro, seguindo para mais de 1 milhão aí no mês de outubro também, né, Tião?